Isso aí, gente, estamos ao vivo. Saudade de fazer uma live aqui com vocês, né? Estamos aí ao vivo mais uma vez. Bom, acho que vocês já podem ver aí o título do nosso vídeo de hoje. Lembrando para vocês, né? Irem lá no meu canal do YouTube, Lucas Rosalim, se inscreverem. Tá meio estagnado o canal, pouca gente se inscreveu nos últimos dias. Também eu não venho colocando conteúdo. Mas agora eu vou voltar. Ando bastante ocupado com as questões da própria campanha em si. E, gente, o vídeo de hoje, bem bacana, né? Como vocês já viram aí, é o que? O mês de novembro chegou e com ele as eleições, né? O porquê votar em Márcio França? E eu acho que tem um motivo que talvez seja o motivo principal disso, né? Que é um motivo estratégico, né? Um motivo eleitoreiro do ponto de vista matemático da coisa, né? A questão é, o Márcio França é o candidato dos sonhos? É o candidato que eu sonhei em já votar para prefeito aqui de São Paulo? Não. Tem outros candidatos mais simpáticos? Tem. Tem outros candidatos mais legais? Tem. Agora, a questão é o seguinte: o meu compromisso principal, né, nessas eleições é derrotar o Dória, né? E para isso, essas eleições municipais são fundamentais. Por quê? Porque o único candidato que tem chance de chegar no segundo turno competitivo para ganhar do atual prefeito Bruno Covas, que é um capacho do João Dória, seria o Márcio França, tá certo? Por que o Márcio França? Porque a rejeição dele é muito baixa, né? Ele é um cara que tem 40 anos aí de vida pública, nunca respondeu por nada. Em São Vicente, né, ele foi reeleito com 90 e poucos por cento dos votos. Ou seja, é bastante competente, né? Agora, ele é um político meio sem sal, ué, meio sem açúcar, né? Mas a gente tá junto nessa. Por quê? Porque o objetivo maior é enfraquecer João Dória, tá certo? Porque meio que o negócio é o seguinte: o Bruno fica aqui com a prefeitura, tá certo? Daqui 2 anos ele abandona a prefeitura para tentar o governo do estado. O Dória tenta a eleição de presidente da república. É esse o esquema que está montado, né? Então a prefeitura fica aí, a prefeitura de São Paulo fica com o DEM, a prefeitura, o governo do estado, não, a prefeitura fica com o PMDB, o governo do estado fica com o DEM e o PSDB com João Dória ficaria na presidência, né? Então veja o risco que a gente está correndo, né? E aí é que entra uma coisa importante. Por que a gente vê o Celso Russomano, ele sempre vai desidratar, ele sempre vai cair muito, porque ele é muito sujo, ele tem um passado muito sujo, ele sempre esteve envolvido com o que tem de pior. Ah, então você vê aí na mídia, né, sendo colocado assim na grande mídia, o grande adversário, né, para a reeleição do Bruno Covas seria o Guilherme Boulos, né? E aí é pra gente entender a estratégia deles. Por que, que a mídia tá tanto propagandeando o Guilherme Boulos como possível candidato aí ao segundo turno contra o Bruno e o Dória, né? Contra o Covas e o Dória. Porque eles sabem que eles vai perder, né? Um Guilherme Boulos chegar no segundo turno aqui em São Paulo, ele toma uns 70 a 20. 70 em alguma coisa, 20 em alguma coisa, né? Então,
eleição muitas vezes a gente não vota no mais legal, no mais simpático, a gente vota com o que está mais alinhado com a nossa estratégia, não é verdade? Então, nesse momento, a gente tem que pensar, a gente tem que calcular friamente, né? Ah, tanto nesse sentido matemático, eleitoreiro, de o único candidato possível para derrotar o Bruno e o Dória é Márcio França. Levar uma figura tá legal, enfim, não sou muito simpático, mas também não tenho muita coisa contra. O Guilherme Boulos é você dar a vitória à direita, né? Então, para quem estiver aí pensando em votar no Guilherme Boulos, vou dar uma dica. Vota direto no Bruno Covas. Pronto. Vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Tá certo? Porque o Guilherme Boulos é o adversário que todo mundo quer ter no segundo turno. Tá certo? É o adversário mais fácil de ganhar, né? No segundo turno. E aí vai ser interessante. Que Deus o livre e guarde. Um energúmeno desse do Boulos vá pro segundo turno. Sabe o que vai acontecer? Ele vai perder, como eu já disse, por uns 70-20 ele perde mais ou menos. E aí escuta o que eu tô falando agora para vocês, hein? Vocês vão lembrar. Ele vai perder por uns 70-20. E as desculpinhas já estão prontas. Primeira desculpa que eles vão falar, que o Guilherme Boulos perdeu no segundo turno pro Bruno Dória, por quê? Por causa de fake news. Fake news. Aí eu pergunto para você, que pode estar vendo esse vídeo, que seja já um pouco mais velho, né? Que votava antes de ter internet, né? Diga uma coisa para mim, você lembra de alguma eleição na qual você foi votar que não tinha alguma mentira no ar? Cara, toda eleição tem mentira. Ninguém perde eleição por causa de mentira que é soltada no ar. Certo? Ninguém perde eleição. Hoje em dia eles mudaram o veículo de disseminação de mentira, a internet é muito mais efetivo, muito mais perigoso, é. Mas mentira é mentira. Mentira é mentira. Sempre teve mentira nas eleições. Não pode dizer. É que nem esses babaca aí que fica falando que o Haddad perdeu o Bolsonaro por causa do gabinete do ódio do Bolsonaro, por causa que o Carluxo tava lá espalhando fake news na internet. Pelo amor de Deus. Vamos botar a mãozinha na consciência, né? Mãozinha na consciência e no coração, né? E vamos pensar um pouquinho, né? É claro que não foi por causa de fake news que mentiu, né? Claro que não. Então eles vão dar a desculpa da fake news, né? Que vai ser aí o cargo-chefe deles, né? Porque você vai ver, se o Boulos for pro segundo turno, uma semana não, 2 dias antes da população ir às urnas vai surgir lá, Guilherme Boulos bateu na mãe, pronto. Aí eles vão falar que foi por causa disso que ele perdeu a eleição. É óbvio que não, né? E aí entra uma coisa interessante, né? Eu tô aqui dizendo para vocês que o Guilherme Boulos é o adversário mais fraco, né? O adversário mais fácil de ganharem, né? E aí a pergunta é, por que que o PSOL, né? E os petistas, tudo que tá votando no PSOL, porque isso é importante deixar claro. O Boulos está bem nas pesquisas, tal, mas ele estagnou. Ele não vai crescer mais do que isso não, porque esses votos dele é tudo de petista arrependido, que não tem coragem de votar no Gilmar Tato porque é um clientelista, né? Um clientelista da pior espécie, um homem também com um passado aí bastante controverso, né? Então a petistada toda arrependida, todos com o rabo entre as pernas, estão vendo aí no Guilherme Boulos, que parece um animador de auditório, alguma coisa assim, como uma esperança meio que para livrar a consciência deles, né? Então, assim, a rejeição do Boulos vai disparar em questão de tempo. Ele está estagnado, tá certo?
E aí entra um fator interessante nessa eleição. Sabe em que camadas da sociedade que o voto do Boulos está crescendo? Nos setores de classe média alta da sociedade. Aí eu pergunto para vocês, pelo amor de Deus, que tipo de esquerda é essa que não consegue uma porra de um voto na periferia? Né? Não consegue, só ganha voto da classe média, lá dos hipster, lá da Vila Madalena, lá da Santa Cecília, que fica andando lá no centro, lá, aquela rapaziadinha de classe média. Só ganha voto aí, diferente de nós com o Márcio França, né? A periferia tá vindo com a gente, né? O pessoal aí dos bairros mais afastados tá vindo com a gente, tá certo? Outra coisa que eles vão falar quando eles perderem a eleição, hein? Também tem um clássico. Esse é para fechar com chave de ouro. Esse é o melhor. Quando eles perderem por 70 a 20, sabe o que eles vão falar? Que o povo de São Paulo é fascista. Isso. Eles vão falar que 70% da população de São Paulo é fascista porque não quis votar num aventureiro como o Guilherme Boulos. Como eu disse agora, o Márcio França ele pode ser um cara meio sem sal. Mas, gente, uma cidade como São Paulo chega de aventureiro. O cara pode ter aquele jeitão dele meio sem sal, sem açúcar, mas pro tiozão, pai de família, tá certo? Pra senhora mais conservadora, um homem com esse perfil passa segurança, passa credibilidade. Porque as pessoas não querem ficar mais 4 anos, como foi essa aventura do Bruno Dória, né? Dória Bruno, Covas Dória, que é essa gestão que é um absurdo, assim. Que é um pessoal mais cego do que. Mais perdido do que cego em tiroteio, né? Eu falo com as pessoas, fale uma iniciativa da prefeitura nos últimos 4 anos que revolucionou algum ponto da cidade. Mas uma coisa estrutural, não uma coisa pontual. Ele fez a obra ali, ele fez aquilo, ele criou o programa tal. Não, uma coisa estrutural. Uma coisa que se ouvir as pessoas falar no dia a dia, que vai mudar, que talvez seja melhor, que talvez seja pior, nada. A nossa cidade, a terceira maior cidade do mundo, está parada no tempo. Né? Tá parada. A gente tá parecendo aquelas cidadezinhas do interior que nada acontece. Você não se fala em informatização da cidade, você não se fala de moradia urbana, você não se fala da relação centro-cidade, você não se fala de transporte público, você não se fala de nada, de infraestrutura, né? Então a nossa esperança nessa eleição, para depois de 427 milhões de anos a gente conseguir tirar o PSDB de São Paulo, conseguir terminar de desmascarar o Dória, né? A nossa esperança é quem? Márcio França, certo? Ele é um adversário, ele é o candidato dos sonhos, volto a repetir. Pega até meio mal para me falar isso, mas tudo bem. Ele é o candidato dos sonhos, volto a repetir, não. Ele é meio sem sal, sem açúcar, é. Ele não é muito simpático, até é, mas e daí? O que importa é a estratégia, certo? O que importa é fortalecer o nosso lado e enfraquecer os adversários. E levar um aventureiro como o Guilherme Boulos para o segundo turno é dar a vitória para eles. Então, volta a repetir: você que vai votar no Guilherme Boulos, faça um favor, vote logo no Bruno Covas. Porque o que o Bruno Covas mais quer é ir com Boulos no segundo turno. Então não sabe que vai ser fácil ganhar. Porque é um aventureiro. Né? É um aventureiro. Então, gente, o vídeo aí já tá dando 15 minutos. Eu acho que foi um panorama bem curtinho sobre as eleições, né? E, por favor, gente, se inscrevam lá no meu canal, deem uma forcinha, curtam os vídeos, comentem também, pô. Quero ver o canal crescendo, por mais que seja uma coisa meio, pra mim,
trocar uma ideia mesmo, né? Eu me divirto pra caramba fazendo essas lives. Então, por favor, curta lá, se inscreva, o canal é Lucas Rosalim, né? O meu nome mesmo. E dá essa forcinha lá para quem gosta. Eu já vou colocar esse vídeo lá também. Valeu, gente.